Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, que Deus seja contigo, né? Quero compartilhar uma palavra do Senhor que está em Oséias, a partir do capítulo 12, que diz assim: E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: E esta é a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dela em bosque, e as feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, em que lhe queimou incenso e se adornou aos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu à terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E daquele dia farei por ele aliança com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade. Conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu andarei, que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao vinho e o azeite, e estes atenderão a Jazireel, e semear-lhe-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. Eu direi: aquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu tenho orado ao Senhor, pois eu, né, assim, vivi um casamento atribulado por quase 2 anos, a qual um puxava para um lado e o outro puxava para o outro, né? E Jesus, ali eu sempre clamando e buscando a misericórdia do Senhor, né? E hoje eu entendi, eu pedi ao Senhor, eu orei ao Senhor e pedi uma palavra, né, que viesse de encontro, pois eu tenho uma terra que precisa ser arada, precisa ser cultivada. Tem um lugar que o Senhor me abençoou, né? E estava largada, e eu estava em busca de um marido para que pudesse somar comigo, que pudesse me ajudar, que pudesse arar aquela terra, que pudesse ser minha companhia, que pudesse estar ao meu lado ali. Mas não é do jeito que nós pensamos, do jeito que nós desejamos, do jeito que nós queremos, não porque eu não orei ao Senhor sim, né? E falei dos meus motivos, das minhas razões, mas o Senhor, assim, como Ele nos dá livre o arbítrio, né? E Satanás veio para matar, roubar, né?
e também nos enganar. Muitas vezes nós estamos cegos, nós nos envolvemos e nós ficamos cegos, não enxergamos além daquilo que Deus está nos mostrando mais à frente, né? E hoje eu entendi, estou também cuidando da bênção que Deus me deu, né? Que meu filho precisa de cuidados, né? Sempre precisou de cuidados, mas por ele ser um adulto, já achava que ele mesmo pudesse se cuidar, né? Mas, pelo contrário, é nessa fase que ele precisa de mais cuidado, porque o tempo passa, né? E a pessoa que tem algum problema neuropsicológico, né? Quando chega na idade adulta, quando está criança, aquilo está em formação ainda, você tem um certo controle. E quando chega adulto, né? Tudo fica descontrolado, né? Se a pessoa não faz um tratamento, não tem um acompanhamento. E, enfim, né? Eu estou aqui para cuidar daquilo que Deus me abençoou, do presente que Deus me deu, porque meu filho é um presente, né? E se eu passo a segurança que ele precisa, o equilíbrio que ele precisa, né? Eis-me aqui, né? Para fazer aquilo que, assim, é o certo. E eu tenho orado ao Senhor, né? Porque muitas pessoas falam que eu fiz a coisa errada, que eu joguei fora isso, eu joguei fora aquilo. Engano seu. Que a palavra de Deus diz, né? Que aqui no versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e benignidade e em misericórdia. E essa é a palavra que eu trago para o meu coração. É a palavra que me despertou para eu continuar a minha jornada. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Muitas vezes nós falamos que conhecemos o Senhor, mas nós não conhecemos o Senhor. Nós só conhecemos o Senhor quando nós passamos pela fornalha de fogo ardente. Nós conhecemos o Senhor quando nós estamos na cova dos leões. Nós conhecemos o Senhor quando nós estamos num leito de hospital sozinho. Nós conhecemos o Senhor, porque lá nós não temos saída. Ali nós conhecemos, mas muitos conhecem o Senhor dá o livramento, o Senhor dá a cura, mas depois os despreza o encontro que teve, o lugar que esteve, que habitou com o Senhor, mesmo que seja por um momento, por um segundo, não tem a gratidão e a fidelidade. E eu costumo dizer que eu sou grata ao Senhor todos os dias, quando Ele sopra o oxigênio das minhas narinas, quando eu acordo que eu tenho um teto sobre mim, que eu tenho uma cama a qual eu descansei o meu corpo físico, a qual eu tenho um pó de café na minha despensa, tenho o açúcar, tenho o feijão, tenho o arroz. Desculpa. Tudo isso eu agradeço ao Senhor, porque ser fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Eu entendo que tudo é pela graça do Senhor Jesus, porque quando nós temos saúde, nós nos sentimos os poderosos, os bambambam. Podemos ir aonde queremos, fazer o que queremos, mas quando vem a enfermidade,
Quando o Senhor nos coloca no leito de hospital, nós somos completamente dependentes. Dependente do enfermeiro que vem te ajudar a te dar um banho, vem te dar um medicamento, vem trazer o seu alimento. Você ali está numa posição inerte, numa dependência total. Então, seja grato ao Senhor. Ame mais, né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas ele acrescentará. E quando você não tem um emprego, quando você falta o alimento na sua casa, alguém está enfermo, busque ao Senhor, que o Senhor vai enviar o alimento, o Senhor vai enviar o médico, o medicamento, o hospital, o Senhor vai socorrer, porque Ele é um Deus soberano, Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que nós nos arrependemos, né? João Batista já veio com a missão, arrependa-te, arrependa-te. E todas as vezes que Jesus curou, ele disse, né? Vai e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Que nós somos pecadores, que nós precisamos, quando temos um encontro com o Senhor, né? Se arrepender e reconhecer, né? Porque nós somos falhos, nós somos carne, nós não somos seres espirituais, nós vivemos neste mundo, mas nós temos que viver em paz, em harmonia, temos que viver em amor, temos que aprender a perdoar de verdade. Perdoar é quando a gente, vou dar um exemplo aqui, uma panela queima e fica aquele cascão. Olha, você tem um trabalho, panela de alumínio, né? Que agora tem as panelas moderninhas. Você tira aquele cascão, você raspa aquele cascão ali e você lava diversas vezes, passa muitas vezes bombril para que ela volte ao brilho natural, volte o que ele é. O perdão é assim. O perdão, nosso coração está sujo, muito sujo. E muitas vezes nós não queremos limpar, estamos com preguiça de limpar essa panela, porque vai dar muito trabalho. Então, assim é o perdão, né? Porque é o perdão que nos aproxima do Senhor Jesus. Graças a Deus, às vezes eu sinto mágoa, sim, quando alguém fala alguma coisa, eu fico triste, mas eu não consigo ter ódio, eu não consigo ter raiva, a minha raiva é momentânea. No momento ali, depois que eu saí, que eu falei, entreguei nas mãos do Senhor, Senhor, limpa meu coração, me perdoa, tira tudo isso de mim, porque o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para amar o meu próximo, né? Amar o teu próximo, primeiramente, amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que você quer amar o teu próximo com o teu coração cheio de rapina, com o teu coração cheio de mágoa? Você não consegue, mesmo que você... Porque a palavra diz que você tem que perdoar, mas você não é obrigado a caminhar, né, a ficar junto. O joio e o trigo crescem junto, mas quem faz a separação é o Senhor. E outra, que nós não somos juízes, né? Nós somos que ficamos acusando. Se você perdoou, teu coração está limpo, acabou, lavou, entendeu? Foi embora, a sujeira foi embora. E você permanece na sua caminhada, na sua jornada, né? Essa palavra me diz muita coisa, né? E eu creio muito que Deus falou muito comigo através dessa palavra, né? E eu tenho orado, pedido ao Senhor, né, para me conduzir no caminho, para que eu permaneça na rocha, né? Houve uma situação, houve um rompimento, houve uma quebra de aliança,
mas eu quero Jesus, eu quero permanecer alicerçada ali na rocha, porque é Ele que me sustenta, Ele é o meu dono. Aqui, como ele diz, né? Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós conhecemos mais o Senhor cuida de nós, não cuida só de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Às vezes não chegou, não está chegando, porque não chegou o tempo, você não está preparado para receber a bênção, você não está preparado para administrar, você não está preparado, Deus não quer te perder, então Ele fica retardando, mas te treinando, te capacitando para receber o que Ele tem para te dar. E muitas vezes é rejeitado, a pessoa acha que tem pressa ou não liga, acha que já está ganho, já está, e não se incomoda, e não busca o Senhor, ou busca esporadicamente, ou busca por hábito, mas não busca de coração. Né? Jeremias fala, né? Quando me buscares de todo o teu coração, tu me encontrarás e me acharás. É de todo o coração, é de toda a alma, é de toda a força, né? Muitas vezes nós estamos fracos, mas vamos lá buscar, né? Buscar força no Senhor, né? Pedir ao Senhor para nos limpar, tira dessa rapina, tira a tristeza, tira a angústia, limpa meus ouvidos, Senhor, daquelas palavras que eu ouvi, né? Que me machucou, que me magoou. Buscai ao Senhor. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Deus da nossa salvação. É Ele que nos conduz em verdes pastos, é Ele que nos livra ali no vale da sombra da morte, é Ele que nos guarda. Ali no Salmo 91, ele diz, né? Davi escreveu: 1.000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, porque nós estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. É uma guerra, mas nós estamos alheio a esta guerra, nós estamos guardados no quartel-general, sendo treinado no joelho, na oração, no arrependimento, no perdão. Porque muitas vezes, porque toda vez você pede perdão, você pecou tanto, você fez tanto, porque já é um hábito, né? Porque o Senhor é santo, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele seja dada toda a glória. Ele não dá glória para o homem, Ele abençoa o homem, não a glória, porque a glória Ele não é dele, Ele não divide com ninguém. A glória é de Deus Todo-Poderoso. Agora, o que Ele faz? O que nós pedimos? Senhor, me abençoa nessa dificuldade. Senhor, me ajuda neste caminho. Senhor, me dá a direção. Ele vai te abençoar e não te dá glória, porque a glória só pertence a Deus. Amém? Os irmãos, leiam a Bíblia. Jesus está voltando. Pede a Ele o entendimento, né? Antes de eu abrir a Bíblia, eu já estava orando aqui com o Senhor. Eu acordei 3 horas da manhã. Jesus tem me despertado às 3 da manhã. Fico sonolenta, que eu quero dormir, né? Que eu quero fazer atividades que requerem uma atenção. Mas eu já entendi que eu tenho que buscar o Senhor nas madrugadas. Eu tenho que orar. O Senhor quer palestrar comigo, o Senhor quer falar comigo, como o Senhor falou através dessa palavra. E é necessário que nós estejamos com ouvidos atentos à palavra do Senhor. Amém? Jesus te abençoe, meu irmão. Não esqueça, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Te conserta, te arrependa, tira a capa da falsidade, tira a capa de fariseu, né?
Vista a capa verdadeiramente da santidade do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja para Ele toda honra, toda glória e todo louvor em todo o tempo. Amém? Leia a Bíblia, faça um esforço, né, para ter um devocional com Deus, ter um encontro com Deus todas as manhãs, para que o teu dia seja repleto de paz, né? Se você tem um trabalho, antigamente quando eu trabalhava, eu acordava meia hora mais cedo para mim tirar pelo menos 10 minutinhos de oração, de bate-papo, de conversa com o Senhor. Pedir a Deus, guarda a minha casa, guarda o meu filho, me leve em segurança, que não haja acidente no trabalho, né? Que haja harmonia entre os colegas, porque a gente trabalha em equipe, né? Trabalha em produção. Então, nós precisamos levar a presença de Deus aonde nós formos, que a luz do Senhor possa resplandecer aonde nós estivermos. Amém? Leiam a Bíblia. Busque Jesus, né? Não estou falando de igreja A, de igreja B. Estou falando de Jesus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é Jesus que salva, né? E que nos liberta. Amém? Que Deus te dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de graça na presença dEle. Amém? Jesus abençoe tua casa, teus celeiros, teu trabalho, a tua família. Glória a Deus. Aleluia.